Começa agora o Gospel News desta quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Olá, veja os destaques do Gospel News desta quarta-feira. Senado aprova um projeto para combater abuso infantil online e cria o Pix Pensão Alimentícia. A Câmara aprova o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Donald Trump diz que cessar fogo com o Irã chegou ao fim e mercados reagem à nova tensão. Suspeito de participar do ataque contra o tenente da rota é preso na capital paulista. Urna eletrônica brasileira completa 30 anos com novas tecnologias de segurança. E Haaland ganha milhões de seguidores após eliminar o Brasil na Copa do Mundo. E as quartas de final da Copa do Mundo estão definidas com 8 seleções na disputa pelo título. Boa noite. O Senado aprovou o projeto de lei que cria a chamada Ronda Virtual para reforçar o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes no ambiente digital. A proposta endurece as penas para crimes cometidos pela internet, inclusive com o uso da inteligência artificial, e segue agora para a sanção presidencial. O projeto autoriza órgãos de investigação a realizarem ações proativas em ambientes digitais públicos, como fóruns e redes sociais, para identificar crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Em algumas situações, policiais poderão se passar por menores de idade durante as investigações. O texto também aumenta as penas para quem produz, divulga, compartilha ou armazena material de violência sexual infantil, especialmente quando houver uso de inteligência artificial, deepfakes ou outros recursos tecnológicos para ocultar a identidade dos criminosos. Diversos desses delitos passam a ser considerados crimes hediondos. Com a aprovação no Senado, o projeto segue para a sanção do presidente da República. Os senadores aprovaram a proposta que cria o chamado Pix Pensão Alimentícia. O mecanismo vai permitir a transferência automática da pensão para a conta do beneficiário na data estabelecida pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente, o banco poderá bloquear outros ativos financeiros do devedor até o pagamento da dívida. A medida busca reduzir a inadimplência e evitar que o credor tenha de recorrer à justiça a cada atraso. O projeto de autoria da deputada Tabata Amaral segue agora para a sanção presidencial. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria o Sistema Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. A proposta prevê a integração das ações da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além da destinação de até 5 bilhões de reais para políticas de prevenção e combate ao feminicídio e à violência de gênero. O texto segue agora para análise do Senado. O projeto de lei complementar aprovado pela Câmara cria um sistema nacional para coordenar as políticas de enfrentamento à violência contra mulheres e meninas em todo o país. A proposta estabelece a cooperação entre os governos federal, estaduais e municipais, com o objetivo de fortalecer a prevenção, o atendimento às vítimas e o combate ao feminicídio. O texto também autoriza a União a destinar até 5 bilhões de reais ao longo de 3 anos para ações emergenciais voltadas à proteção das mulheres. Os recursos serão repassados a estados, municípios e ao Distrito Federal para financiar políticas públicas e estruturar a rede de atendimento. A proposta foi aprovada por ampla maioria dos deputados e agora será analisada pelo Senado Federal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o cessar-fogo com o Irã chegou ao fim após a retomada dos ataques entre os dois países. A declaração foi feita depois que navios foram atingidos no Estreito de Hormuz, a região estratégica para o transporte mundial de petróleo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que participa da cúpula da OTAN em Ankara, na Turquia, falou nesta quarta-feira sobre a retomada das hostilidades no Oriente Médio. Um repórter perguntou: o cessar-fogo acabou? O memorando de entendimentos está morto? É uma pergunta muito interessante. Para mim, acho que acabou. Não quero mais negociar com eles, com a escória. Você sabe que a escória, eles são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes e são pessoas cruéis e violentas.
Teherã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo. Os preços do petróleo dispararam imediatamente 5% após as declarações de Trump. O presidente acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua, assinada entre Washington e Teherã em 17 de junho. E os mercados internacionais reagiram com queda após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarar o fim do acordo de cessar-fogo com o Irã. A nova escalada de tensões no Oriente Médio aumentou a preocupação dos investidores sobre possíveis impactos na economia global. As bolsas de valores registraram perdas e o preço do petróleo subiu mais de 5%, com o temor de interrupções no fornecimento de energia. O mercado também passou a monitorar os riscos de aumento da inflação e de novos impactos sobre os juros ao redor do mundo. E a OTAN anunciou novos contratos bilionários para a compra de armamentos durante a cúpula realizada em Ankara, na Turquia. A medida é vista como uma demonstração do aumento dos gastos com defesa e busca responder às críticas do presidente americano Donald Trump sobre a postura dos aliados europeus diante da guerra com o Irã. O secretário-geral da OTAN anunciou vários contratos de armamento para tentar convencer os Estados Unidos de que a Europa leva a sério o aumento dos gastos em defesa, no primeiro dia da reunião de cúpula da aliança em Ankara. O presidente americano Donald Trump, que chegou durante a tarde à capital da Turquia, está irritado com os aliados europeus por considerar que não o apoiaram na guerra que Estados Unidos e Israel desencadearam contra o Irã. Há um ano, em Haia, os aliados se comprometeram a investir muito mais em defesa, 5% do PIB até 2035, e já estamos fazendo progressos notáveis. Eles também concordaram em ampliar a produção e a inovação na área de defesa. E aqui estamos nós agora, um ano depois, em Ankara, já apresentando resultados. Mark Rutte insiste que os europeus cumpriram as promessas de aumentar os gastos militares e assumir mais responsabilidades na defesa do continente frente à Rússia. O grupo Airbus obteve um contrato para fornecer à frota da OTAN o 10º A330 MRTT, um avião militar de transporte e reabastecimento. Hoje, vários aliados estão anunciando oficialmente a próxima entrega da 10ª aeronave Airbus A330 MRTT para a frota multinacional de reabastecimento em voo e transporte de múltipla função. Isso nos deixa um passo mais próximo de uma frota completa de 12 aeronaves MRTT. Um contrato foi confirmado com a empresa sueca Saab para substituir a frota de aviões de reconhecimento AWACS, fabricados pela americana Boeing. O acordo inclui um pedido de 10 aeronaves GlobalEye, cujo valor não foi divulgado. Hoje, vários aliados estão anunciando a aquisição conjunta de até 10 aeronaves Saab GlobalEye. Isso garantirá que mantenhamos a capacidade de vigilância e alerta antecipado, de propriedade e operação da OTAN, forte e confiável nas próximas décadas. Rutte também afirmou que países membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte e empresas dos dois lados do Atlântico vão assinar contratos que somam literalmente bilhões de dólares. Segundo um diplomata que acompanha as negociações, o valor desses contratos supera 50 bilhões de dólares, 256 bilhões de reais. Prime Minister of Sweden and the representatives of Denmark and Germany to remain on the stage. O presidente eleito da Colômbia, Abelardo de la Espriella, acusou o presidente Gustavo Petro de tentar promover um golpe de Estado. Durante o pronunciamento, de la Espriella pediu às Forças Armadas que protejam a democracia e desobedeçam eventuais ordens que, segundo ele, possam comprometer a ordem constitucional. O presidente colombiano em fim de mandato, Gustavo Petro, tenta dar um golpe de Estado. Foi o que afirmou Abelardo de la Espriella, candidato eleito em 21 de junho para comandar o país. O processo para a transmissão de poder em 7 de agosto ocorre em meio a tensões entre o presidente de esquerda que deixa o cargo e o líder de extrema-direita que assumirá a presidência. Petro se nega a reconhecer o resultado do segundo turno, em que de la Espriella venceu por uma margem estreita o candidato governista Iván Cepeda. Desde o momento em que quase 13 milhões de colombianos. Desde que quase 13 milhões de colombianos se juntaram a mim para derrotar seu aliado, Petro, junto com Iván Cepeda, iniciou seu plano de se manter no poder de qualquer jeito e quer fazer isso com um golpe de Estado. Acomodar lugar no poder. E lo querem fazer através
de un golpe de Estado. Delais Prielha, que definiu a transição como uma auditoria exaustiva da gestão de Petro, afirma ter identificado problemas no combate ao narcotráfico, concessão de contratos públicos sem licitação e deficiências no sistema de saúde. En las últimas horas, el plan ha escalado. Petro atribuyéndose competencias que son propias. O plano escalou nas últimas horas. Petro, reivindicando poderes que pertencem à autoridade eleitoral, invalidou minha eleição, meu certificado de presidente eleito e, com base em divagações e fantasias, afirmou que não reconhece minha vitória e, em vez disso, a concede a Cepeda. Mi triunfo y, por el contrario, se lo otorga de manera olímpica a Cepeda. O presidente, em fim de mandato, não reconhece a legitimidade de Delais Prielha, alega que houve fraude eleitoral e convocou protestos para 20 de julho, data em que fará seu discurso de despedida. Observadores internacionais e autoridades eleitorais descartam qualquer tipo de manipulação no pleito. A Polícia Federal fez buscas na manhã de hoje por armas na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, segundo informou a defesa dele. O mandado previa a busca e apreensão de armamentos, munição, acessórios e documentos de registro, mas ainda, segundo os advogados, nada foi encontrado. A informação foi confirmada pela Polícia Federal minutos depois, mas os investigadores não deram detalhes. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo interlocutores da Polícia Federal, as buscas na casa do ex-presidente, que fica no Jardim Botânico, em Brasília, foram rápidas e levaram menos de 1 hora. E no próximo bloco, o suspeito de participar do ataque contra a tenente da Rota é preso na capital paulista. E ainda, o Ministério Público apreende 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo no Rio Grande do Sul. O terceiro suspeito de participar da tentativa de homicídio contra o tenente da Rota, Ronixon Pimentel dos Santos, foi preso pela Polícia Militar na capital paulista. O homem foi localizado no bairro de Heliópolis e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa. A prisão faz parte das investigações sobre o ataque ocorrido no dia 27 de junho em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. O tenente da Rota foi baleado na cabeça logo após deixar uma academia quando parou em um semáforo e foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta. Imagens de câmera de segurança registraram a ação. Segundo a polícia, o homem preso é investigado por participação no crime, mas o suspeito de efetuar os disparos continua foragido. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça e é considerado um dos principais alvos da investigação. As apurações indicam que o atentado foi premeditado e que outros envolvidos teriam dado apoio logístico à ação. O tenente segue internado, enquanto a polícia continua as buscas para identificar e prender todos os participantes do crime. O Detran do Rio de Janeiro orienta os motoristas que pagaram taxas indevidamente a solicitarem a devolução dos valores. O ressarcimento pode ser pedido em casos como pagamento em duplicidade, código incorreto ou cobrança por serviços que são gratuitos. O pedido deve ser feito pelo serviço de protocolo do órgão, com envio da documentação necessária. O prazo para solicitar a devolução é de até 5 anos a partir da data do pagamento. E uma força-tarefa do Ministério Público do Rio Grande do Sul apreendeu 2 toneladas de alimentos impróprios para consumo durante fiscalização em mercados e em açougues no município de Constantina. Entre os produtos encontrados havia pães e embutidos vencidos há até 4 anos, além de carne sem procedência, itens armazenados de forma irregular e outros produtos fora do prazo de validade. Todos os estabelecimentos foram autuados e parte dos produtos foi descartada. E no próximo bloco, urna eletrônica brasileira completa 30 anos com novas tecnologias de segurança e acessibilidade. E Haaland ganha milhões de seguidores após eliminar o Brasil na Copa do Mundo. E ainda, as quartas de final da Copa do Mundo estão definidas com 8 seleções na disputa pelo título. Astrônomos identificaram com o telescópio espacial James Webb alguns dos quasares mais antigos já observados.
Quasares são núcleos extremamente brilhantes de galáxias alimentados por buracos negros supermassivos que consomem grandes quantidades de matéria. A descoberta indica que esses objetos já existiam quando o universo ainda era muito jovem, o que desafia as teorias atuais sobre a formação dos primeiros buracos negros e das primeiras galáxias. A urna eletrônica brasileira completou 3 décadas de história, com um sistema que passou por diversas atualizações tecnológicas ao longo dos anos. O equipamento, utilizado pela primeira vez nas eleições de 1996, foi criado para substituir o voto em papel e agilizar a apuração dos resultados. Há 30 anos, o Brasil dava um passo importante na modernização do processo eleitoral com a implementação da urna eletrônica. O sistema foi desenvolvido para reduzir fraudes, garantir mais agilidade na contagem dos votos e aumentar a segurança das eleições. Ao longo das últimas décadas, o equipamento recebeu novas tecnologias como criptografia, assinatura digital e testes públicos de segurança que permitem avaliar o funcionamento do sistema antes dos pleitos. A urna também passou a oferecer recursos de acessibilidade, como áudio para eleitores com deficiência visual e identificação em braille. Segundo especialistas, a engenharia por trás do sistema envolve diversas camadas de proteção para preservar o sigilo do voto e a confiabilidade da votação. A eliminação da seleção brasileira nas oitavas de final da Copa do Mundo também provocou um fenômeno fora do campo. Autor dos 2 gols da vitória da Noruega sobre o Brasil, o atacante Haaland ganhou mais de 6 milhões de novos seguidores nas redes sociais em apenas 2 dias. O crescimento foi impulsionado pela grande repercussão da partida entre torcedores brasileiros que passaram a acompanhar o perfil do jogador após a classificação norueguesa para as quartas de final da competição. E essas quartas de final da Copa do Mundo de 2026 já estão definidas. 8 seleções seguem na disputa pelo título: França, Marrocos, Espanha, Bélgica, Noruega, Inglaterra, Argentina e Suíça. Os confrontos começam nesta quinta-feira com França e Marrocos e na sexta a Espanha enfrenta a Bélgica e no sábado Noruega pega a Inglaterra e a Argentina encara a Suíça. A final da competição está marcada para o dia 19 de julho. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.